Boa noite a todos. Que Jesus nos auxilie. Agradecendo a Deus e a Jesus por nos permitir nos reunirmos em preces e estudos, pedindo pelos que estão em aflições, encarnados e desencarnados, que a bondade do Pai se faça presente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Muitos médiuns, durante este período de distanciamento e paralisações, não podendo ir ao centro para o trabalho costumeiro, a tarefa mediúnica que durante certo tempo vinham realizando, sentem falta e se preocupam em não estarem participando atualmente. Mas nós sabemos que há trabalho para os encarnados no plano espiritual, que podemos ser úteis enquanto nosso corpo adormece para o descanso e a reparação das energias físicas. Aqueles que se colocam em condições são convidados ou convocados para tarefas de socorro, de amparo e assistência aos necessitados. Esse trabalho feito junto a equipes de espíritos amorosos, trabalhadores do Cristo. Mas de que precisamos para estarmos em condições para participarmos? E antes de chegarmos à resposta, vamos fazer algumas leituras. Então, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os últimos serão os primeiros, instruções dos Espíritos. É pelo Espírito Constantino, é um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É o item 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do Senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora pensarei no salário do dia, que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepolias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora, Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja, da minha tarefa e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá, não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse, comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer.
Todos viestes quando chamados, uns mais cedos, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Vem chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Vamos acompanhar agora uma mensagem que encontramos no livro Instruções Psicofônicas, por Espíritos Diversos e pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier. Neste livro encontramos mensagens que foram gravadas para posterior publicação. Esta mensagem chama-se Além do Sono e foi trazida pelo Espírito Calderaro, que é o instrutor espiritual a que se reporta o Espírito André Luiz no seu livro No Mundo Maior. Então, vamos ver Além do Sono. Explicação de Arnaldo Rocha. A nossa reunião na noite de 17 de fevereiro de 1955 foi assinalada por verdadeiro regozijo. É que, por meio dos recursos psicofônicos do médium, nosso grupo recebeu pela primeira vez a palavra direta do instrutor espiritual Calderaro, cuja presença nos sensibilizou muitíssimo. Em sua alocução, aborda alguns apontamentos alusivos à nossa conduta espiritual durante o sono físico, estudo esse que consideramos de real valor para a nossa edificação. Palavra de Calderaro. De passagem por nosso templo, rogo vênia para ocupar-lhes a atenção com alguns apontamentos ligeiros em torno de nossas tarefas habituais. Dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo quando na Terra as alucinações hipnagógicas toda vez que nos confiamos ao repouso. Essas alucinações hipnagógicas que ele se refere são aquelas experiências perceptivas associadas a fenômenos visuais, táteis e auditivos que acontecem na transição entre a vigília e o sono, ou seja, ao adormecer. Então, quando estamos quase ali adormecidos, nós temos essas experiências perceptivas, a que ele chamou alucinações hipnagógicas. Continuando, é natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. E nós sempre ouvimos que queremos saber como serão nossas noites, observemos como são os nossos dias. É isso que sempre ouvimos para estarmos atentos. Continuando, o espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Então, ao invés de estarmos ali adormecendo, tranquilos, e nos engajarmos em algum trabalho junto aos espíritos amorosos, muitas vezes temos que ter esse esforço compulsório de reajuste por não ter vivido um dia ali como deveríamos, não termos cumprido com os nossos deveres,
não fomos vigilantes. Continuando. Mas se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Então, durante a vigília, durante o dia, quando acordados, se ali nós cumprimos com os nossos deveres, nós estaremos mais preparados para essas realizações da esfera superior. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos, a quem nossas palavras possam chegar, à tarefa preparatória do descanso noturno. Então, tarefa preparatória do descanso noturno, por meio do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam por toda a parte. E podemos dizer que nesse momento, quantos enfermos que precisam de socorro, de amparo, de assistência, e também quantos estão desencarnando. São muitas atividades. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Então, moléstias, aqui ele se refere a moléstias rotineiras, que são doenças da ideia, começam ali no pensamento, e que para a cura dessa doença é necessária uma renovação de ideias, renovação do pensamento. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Então aqui ele está se referindo ao socorro aos encarnados, né, que estão ali sendo vítimas dos labirintos da culpa e também de obsessões deploráveis, que eles necessitam de transfusão de fluidos e raios magnéticos, de emanações vitais e sugestões salvadoras. Muitas vezes uma palavra do Evangelho, uma palavra, um ensinamento, que mude ali as suas ideias, os seus pensamentos. Benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformem em cooperadores diligentes na extensão do bem. Então, inibições e obstáculos todos temos, mas existem esses benfeitores da espiritualidade que nos aguardam para que nós, de boa vontade, sejamos ali instrumentos úteis. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração cada noite antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada só por só. Então, não somente a prece. É indispensável que a oração tenha base de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos,
respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho, e, sobretudo, com a calma que não chegue a ser ociosidade, com a diligência que não atinja demasiada preocupação, com a bondade que não se torne exagero afetivo e com a retidão que não seja aspereza contundente. Em suma, não prescindimos, não podemos dispensar o equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida, porque, por meio da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Então é preciso cumprir com os nossos deveres cristãos, os nossos deveres perante nós mesmos, perante a sociedade, a família, todos, para que estejamos nessa condição, que estejamos capacitados para participarmos desses trabalhos enquanto o corpo está adormecido. Consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. É natural, não venham a colher resultados de imediato nas faixas mnemônicas da recordação, mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões nos domínios do universo. Isso quer dizer que nem sempre teremos ali a recordação de onde estivemos, do que estivemos fazendo. Não temos ali a condição de lembrar, mas há companheiros que se lembram, se recordam que estiveram na casa de Fabiano, que estiveram junto de outros trabalhadores, se recordam de alguma coisa, assim, de leve, E Calderaro encerra: aqui deixamos assinalada a nossa lembrança, que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos, porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive por antecipação na sublime imortalidade. Calderaro. Vamos ver um trechinho da resposta 402 do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, que diz assim: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, porque morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. E como vimos, a ligação com os espíritos superiores começa no nosso dia, durante a nossa vivência em vigília, fazendo o melhor dos nossos dias, cumprindo os nossos deveres retamente, confiantes em Deus, então, agradecidos por esta oportunidade. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, vamos nesta noite, neste encontro, refletirmos sobre as situações que temos vivido e que têm levado a muitos, de uma forma mais acentuada, a chegarem num estado emocional de desencanto, de desespero, de angústias cruciantes. E devido a essa situação toda, muitos, mais acentuadamente, estão se permitindo se deixar levar por pensamentos de suicídio, de fuga da situação em que vivem, como uma porta libertadora que os afastaria dos dramas que vivem. Sabemos que é ledo engano, né? É um grande engano, porque com certeza é a pior das escolhas. E o Espiritismo, ele vem nos trazer justamente esclarecimentos que nos auxiliam muito a perceber o quanto devemos nos afastar desses pensamentos inquietantes. Kardec se preocupou muito com o tema. Ele trouxe já questões sobre o assunto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno ele trouxe depoimentos, mensagens de espíritos que partiram pelo suicídio, relatando ali as suas situações. Em obras póstumas vemos nos seus textos a preocupação muito grande com o número de suicídios que crescia assustadoramente, inclusive entre as crianças, naqueles tempos em que imperava o materialismo, as ideias materialistas trazidas pelos filósofos. E ele via no Espiritismo uma grande oportunidade, uma bênção de evitar-se o suicídio. E sabemos que, pelas dificuldades que se vive mais acentuadamente, o número de suicídios tem crescido e até a Organização Mundial de Saúde diz que crescerá muito, tornando-se ali a causa de muitas mortes. Então, pensando em tudo isso e folheando esses dias o livro Memórias de um Suicídio, que é um livro que fica o convite para que todos leiam, porque é um grande aprendizado, Memórias de um Suicida, trazido pela Ivone Pereira, médium, nós aprendemos muitas coisas neste livro. Eu me lembro que quando li pela primeira vez na década de 80, quando eu terminei, eu pensei, nunca li algo tão bom. E hoje nós vamos pegar uma passagem. Hoje não traremos situações descritivas das dificuldades vividas propriamente ditas por alguns dos casos que eles nos relatam neste livro. Mas sim, vamos pegar aqui uma situação de um grupo deles que já se encontrava em condições bem melhores depois de passarem ali por todas as dificuldades que o ato deles lhes trouxe. E eles se encontravam em situações bem melhores, buscando ali um processo de crescimento, arrependidos do que haviam feito e buscando crescimento. Então já chegaram num determinado ponto, este grupo já tinham chegado num determinado ponto em que foram conhecer a cidade universitária, em que eles ficariam hospedados e ali eles fariam cursos, cursos interessantes, de moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo. Aprenderiam o idioma chamado Esperanto, Esperanto, que é a proposta de um idioma que facilite a comunicação entre todos os povos, Então,
Nós vamos ver, este livro, ele traz um aprendizado muito profundo, porque nos retratando a realidade, ele nos tira aquela ideia de sofrimento eterno, né? De crime que não traria nenhuma possibilidade de um perdão, porque o Espiritismo justamente vem nos trazer o Deus na sua infinita bondade, Deus justo e bom. E esse Deus justo e bom não castiga, mas pelas suas leis nós sofremos as consequências dos nossos atos. E as consequências dos nossos atos muitas vezes são graves e dolorosas. Entre essas consequências dolorosas está o suicídio, que traz situações de muita dor para quem o pratica, já no primeiro momento, quando percebe que conseguiu atingir o seu corpo, mas não a sua alma. E dentro desse estudo que eles vão fazer, este grupo que é levado a essa cidade universitária, nós vamos ver então aqui o que é dito a eles em determinado momento. Iniciais neste momento fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto a mesma lei por ele estabelecida, que infligistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente a todos vós, facultará o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual e urge que a conheçais. Então, vamos dar uma parada aqui, porque isso é muito importante. É um grupo de espíritos que cometeram suicídio, porque não conheciam a vida espiritual. E passarão, e têm passado, né, eles vêm conhecendo a vida espiritual. Mas nós podemos, através da doutrina, conhecermos a vida espiritual. Então, que façamos hoje, que façamos no nosso presente, que façamos agora a busca deste conhecimento para nem permitirmos determinados pensamentos, porque a doutrina nos explica claramente que o pensamento é força viva, o pensamento é criador, portanto, ele cresce. E se nós deixarmos, ele cresce a ponto de, num momento de desespero, nós, num ato de loucura, cometermos um suicídio. Então, este é o convite para todos nós.
restam, nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se anteporem rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo como criaturas de Deus que deveis forçosamente atingir. Aqui, esse espírito orientador, mentor, se reporta ao Espiritismo há cerca de um século, que veio desnudar para nós um mundo invisível. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis todavia os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los, quando o descobríeis exornando o caráter do próximo. Deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não for o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estaríeis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não jamais o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não sairíeis, enquanto restaurações totais enquanto restaurações totais não sejam efetivadas. Vamos dar uma parada para comentarmos essa riqueza desse parágrafo, que está dizendo que não for o gesto audacioso de precipitação, e eles estariam, pelo empenho deles, porque eles passaram por todo um processo doloroso, sofrido, muito sofrido, mas se recompuseram com o tempo e desejosos, muito desejosos da reparação, do crescimento, do resgate, desejosos de reparar os erros, chegaram num estágio tal que podiam buscar aprendizado e tinham capacidade de entendimento para isso. Espíritos preparados em entendimento, então, tiveram essa grande oportunidade desse crescimento pela dor no plano espiritual, com aquilo que lhes foi oferecido, e eles conseguiram aproveitar. Muitos dos seus companheiros ainda permaneceram lá, naqueles leitos de dor, naqueles desequilíbrios, alguns mesmos até em regiões chamadas de manicômios, porque eles estavam num estado de desequilíbrio tal que precisavam ficar ali em quartos isolados para a sua recuperação. No entanto, esses aqui que nós estamos vendo,
é dito a eles que eles estariam recebendo, estariam glorificados por uma vitória magnífica se não tivessem cometido o ato. Porque o ato vai fazer com que, depois desse crescimento que eles estão tendo no plano espiritual, eles não vão poder ascender a esferas melhores, a condições melhores, porque eles vão ter que voltar, e normalmente em condições bem difíceis, para reparar aquilo que fizeram. Então, continuando aqui, ele diz: e advirto-vos, meus amigos, que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos como a Deus. Então, desrespeito a nós mesmos e desrespeito ao Pai Criador. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios, mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação, que devereis abraçar uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Então, eles terão todo esse período de aprendizado, preparando-se para o retorno, e no retorno serão testados novamente. Vamos entender o que é ser testado. Um desses companheiros buscou o suicídio por não aceitar a cegueira, possivelmente ele será testado exatamente com a cegueira. Isso é o que vemos aqui no caso dele, vemos no livro Céu e Inferno, aqui já me referi, de Allan Kardec, vemos exatamente isso, aquilo que se tornou para nós um desespero tal que nos fez fugir da vida, nós vamos passar por aquela situação para que desta vez consigamos superar. Então, no momento em que superaremos aquela tendência, aquela vontade para incidirmos no suicídio, aquele que já praticou, ele vai se sentir tentado novamente, mas que desta vez, com os aprendizados que ele teve no plano espiritual, ele consiga conter este impulso e passar. Uma vez passado pela prova, ele se sentirá reabilitado diante de Deus e diante da sua consciência. E eles vão ser, nós vamos ver adiante, no próximo encontro, que eles terão vários mestres, e um deles será Aníbal. E esse Aníbal será explicado para eles que é um daqueles meninos. Sabem aquela passagem? Claro que sabemos todos, muito conhecida. Deixai vir a mim os pequeninos. Um grupo de crianças é levado para se aproximar de Jesus, para que Jesus os abençoasse, para que Jesus os tocasse em suas cabeças. Esse era o propósito daqueles que levaram aquelas crianças até Jesus. No entanto, ali os seus discípulos que estavam próximos ficaram preocupados ali com as crianças e queriam afastá-las. E Jesus diz, não as afasteis, não as apartais, deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos. E Aníbal é um destes meninos. E nós vamos conhecer então esse espírito que será o mestre, será o professor, que trará as lições de Jesus para este grupo de espíritos que estão encantados, estão
esperançosos, porque se sentem bem melhor do que estavam antes e já viam a esperança florescendo em seus corações. Aquelas angústias, aqueles martírios já tinham ficado mais para trás ou mais suaves, e eles já tinham condições de perceber o amor de Deus, o amor do Pai, o amor do Nazareno, do nosso Mestre Jesus, por todas as criaturas. E já viam então a estrada que se abria para a consecução dos resgates necessários. Nós que aqui estamos, peçamos a Deus para que não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, meu Pai amado. Não permita, meu Pai, que pensamentos destrutivos nos alcancem. Não permita que alimentemos pensamentos de fuga, que alimentemos a ilusão de que fugiremos de nós mesmos, porque logo virá a grande desilusão de que jamais atingiremos a nossa alma que é imortal. Com muita confiança, com muita gratidão no coração, roguemos a Deus. Tenhamos todos uma noite